Hallo Leute, aqui é a Lud do canal Alemão Fluente e hoje a gente vai continuar o nosso curso para o certificado A1. Para quem não estava acompanhando e começou a acompanhar hoje, vejam os dois primeiros vídeos. Esse é o terceiro vídeo da série Certificado A1 Curso Completo. No primeiro vídeo a gente repassou a questão dos certificados em alemão, no segundo a gente apresentou a prova e hoje a gente, como combinado, vai colocar a mão na massa. Antes de mais nada, se você não segue o canal, né, começa a seguir aqui embaixo. Comente se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você achou que que eu não expliquei ou que uma curiosidade a mais, né? Tire sua dúvida aqui sem problema nenhum e também nos siga no Insta, porque lá a gente tem novidade todo dia, questões de gramática, questões da vida na Alemanha, tudo e muito mais, tá bem? Beleza, gente, hoje a gente vai começar com a nossa provinha, né? A gente vai começar a falar sobre as questões. Como eu já tinha mencionado, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma: cada vídeo, né? Cada aula vai ser sobre uma questão da prova, tá legal? E eu já tinha mencionado uma outra coisa também, que a gente ia começar a fazer a prova de trás para frente. Por quê? Porque é a melhor forma de trabalhar as questões gramaticais que a gente tem para trabalhar, e não só gramaticais, mas também práticas, tá? Então, na última aula a gente viu que a ordem dos fatores é diferente, né? Que a gente primeiro faz o hören, ou seja, primeiro faz o ouvir, depois a gente faz as outras partes da prova escrita, né? Que é então o lesen e o schreiben, e só depois a gente faz o sprechen. Mas aqui a coisa vai ser diferente e hoje nós vamos começar com a parte de sprechen. Os senhores, né, já baixaram a prova, porque isso foi na aula passada. Então, por favor, né, vamos ver a prova aí. Eu vou mostrar aqui na minha tela, como a gente fez na última vez, na última aula. Então, vocês podem acompanhar aqui a aula pela minha tela, tá bom? Mas tenho aí também baixadinho para vocês poderem usar o material, ok? Muito bem. Bom, vou mostrar aqui agora a prova, tá? Essa é a prova que a gente viu na última aula, a gente baixou, tá vendo? É aquele mesmo arquivo, TELC, Übungstest 1, né? Tudo para a sua preparação, tá? Bom, nós vamos começar hoje, vou colocar aqui a página 24, nós vamos começar hoje, como vocês vão ver, né? Na última prova, que é o Sprechen. Como a gente falou, né? O Sprechen vai durar aí por volta de 15 minutos, né? Dieser Test hat 3 Teile, né? Então, este teste tem 3 partes. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Partner ou Ihrer Partnerin, né? Então, fale com seu parceiro e sua parceira. Então, daqui já vou começar a falar algumas coisas importantes, tá? O quê? A prova de Sprechen pode ter realmente só 2 pessoas dentro da sala, pode ser que tenha 5 pessoas dentro da sala e cada um vai falar com aquele que esteja do seu lado. Já tive alunos, ok, em que não tinha mais ninguém fazendo a prova e ele teve que fazer o quê? Fazer a prova com um professor, né? Mas nada disso é problemático, de qualquer maneira, as tarefas que você tem que executar são sempre as mesmas, tá? Então, o importante aqui é você conhecer as tarefas, mas fique ligado, você pode ter diferentes grupos, né? Você pode ter um grupo de pessoas na sala, você pode ter um parceiro, ou você pode ter um parceiro que, na verdade, não é uma pessoa que está fazendo o A1, é um professor, alguma coisa assim, mas ele, né, vai estar totalmente apto a fazer a prova no nível óbvio que se pede, que é o A1, tá bom? Então, hoje nós vamos começar com a primeira parte. Sprechen Teil 1. Sich vorstellen, né? O que é vorstellen? Sich vorstellen significa se apresentar. Então, gente, não tem parte mais fácil do que essa, né? Você vai falar Name, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf e Hobby. Né? Nós vamos entender o que é cada um aqui, tá? Mas antes de mais nada, eu quero dar para vocês exatamente tudo que vai acontecer na prova. Então, vamos lá na página 31, tá? Mas isso aqui é coisa que vocês não vão receber na prova, né? Mas o que vai acontecer? Né? 31. Opa, é aqui mesmo, né? Aqui, eles estão te mostrando, chama Ablauf der Prüfung. O que é isso, né? Ele está te mostrando simplesmente como que a prova vai acontecer, tá? E vai ser bem simples,
Porque a pessoa que estiver lá fazendo a prova vai falar bem devagarzinho, mas vai começar assim. Então você entrou, ou você entrou sozinho com outro professor, né? Ou você entrou em dupla, ou você entrou com um grupo. E aí o aplicador da prova vai falar uma coisa mais ou menos como esse texto aqui, bem devagar, tá? Então, hallo, guten Tag, mein Name ist Ludmila Fonseca, das ist meine Kollegin Carla Amaral, né? Então, o que que significa, né? Olá, bom dia, meu nome é tal, essa é minha colega fulana, porque normalmente, né, as provas vão ter 2 aplicadores. Então, das ist meine Kollegin, blá blá blá, né? Wir begrüßen Sie zu der Prüfung TELC Deutsch A1, né? Então, nós te saudamos, né? Nós falamos, né, bem-vindo, né? À prova TELC A1, né? Aí ela vai falar, diese Prüfung hat 3 Teile, wir beginnen mit Teil 1, né? A gente já viu Teil na última aula, né? São partes. Então ele tá falando, essa prova vai ter 3 partes, nós vamos começar com a parte 1. Então até aí tá todo mundo calado, olhando para a cara da aplicadora, e ela vai falar o seguinte: Am Anfang wollen wir uns ein bisschen besser kennenlernen und uns kurz vorstellen. Bitte sagen Sie uns etwas über sich. Né? Então ela tá falando que no início a gente quer conhecer vocês melhor e nós vamos nos apresentar. Por favor, falem algo sobre vocês. Então, ou seja, o que ela vai falar, pode ser que ela não siga exatamente esse texto aqui, ou ele, né, se for um aplicador, mas vai ser isso, ela vai pedir para as pessoas se apresentarem, né? E não só isso, ela vai dar um exemplo. Isso é uma coisa boa do A1, tem sempre um exemplo, para ter certeza que você se apresentou, você entendeu o exercício, né? Mas vai ser esse. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, né? Vou dar um exemplo. Aí a pessoa vai falar, mein Name ist Ludmila Fonseca, ich bin 32 Jahre alt, ich komme aus Brasilien, ich lebe in Italien, ich spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Von Beruf bin ich Deutschlehrerin. Ponto, né? Então, sabendo disso, né, a gente volta lá no nossa partezinha lá, que é a nossa primeira página. Ou seja, a moça falou, né, o moço, olha, vamos começar a primeira parte, eu vou me apresentar, vou dar um exemplo para vocês de como é que é, agora passa a palavra para a pessoa, né? E aí, passando a palavra para a pessoa, vocês vão ter que dar essas informações aqui, tá? Então, já que a gente está falando disso, né, vamos aqui fazer o seguinte, vamos anotar, né? Então, vamos lá, a gente quer Prüfung, Sprechen, Übung 1, né? Então, exercício 1. Então, o que eu vou fazer aqui agora com vocês, gente? A gente vai ver, tintim por tintim, o que você vai ter que falar. Então, a primeira pergunta é Name, né? Então, como é que eu posso falar meu nome, né? Tem várias formas. A primeira dela é Ich heiße Ludmila Fonseca, né? Normalmente não diga só o seu nome, diga o seu nome e seu sobrenome, né? Ich heiße Ludmila Fonseca. Ou uma outra opção, né? Não tem problema nenhum, seria Ich bin Ludmila Fonseca, né? Então, eu tenho ich, né? Sujeito, o verbo aqui heißen e meu nome. Então, qualquer um desses jeitos que você falar, tá ok, né? Depois eu vou ter o quê? Vamos ver lá. Alter. Então, alter. Como é que eu vou falar a minha idade, né? Muito bem. Alguém sabe como é que fala a idade? Pensem aí. Ja. Ich bin, no meu caso, 32 Jahre alt, tá? Então, gente, aqui, ó, ich bin 32 Jahre alt. Atenção para a estrutura para falar idade. Não é ich habe, eu tenho 32 anos, como a gente fala em português, né? Ich habe, não é, né? Vai ser ich bin, eu vou usar o verbo sein, eu vou usar o verbo ser ou estar em alemão, que é o verbo sein. Ich bin 32 Jahre alt, né? Atenção, aprenda a falar a sua idade, né? Tem gente que
sabendo que vai ter essa questão, consegue errar o número da idade. Vai ter essa questão, gente. Aprenda a falar o número da idade. Vocês sabem falar número? Se não sabem, vamos, né? Vamos aprender. Ih, eu não consigo gravar aqui. Vamos aprender aqui embaixo. Né? Então, quais são os números em alemão? Né? Quais são os números em alemão? Gente, é muito fácil, né? Então, vamos lá. Null. O que mais? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. 10. Opa. E o que mais? O que mais? O que mais? 11. E 12. Então, esses números aqui, né, são os números que são todos diferentes, digamos assim, né? E esses daqui é o que a gente vai ter que decorar mesmo, não tem jeito, né? Então, se você não sabe isso, treine até cair, né? Olha, gente, atenção para a pronúncia, tá? Por que eu tô falando atenção para a pronúncia? Se vocês perceberem, as questões vão ser sempre as mesmas. Então, o que importa é que você se faça entender, né? Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, atenção, 4, 5. Aqui eu tenho o umlaut, né? O que é o umlaut? Essa letrinha aqui, ó, o umlaut, que a gente fala em alemão. É o U com trema, né? Mas o nome dele é o umlaut. E como é que eu faço o danado do umlaut, gente? Eu faço a boca do U, mas falo I, tá? Então, olha só. Minha boca tá redondinha. Só que em vez de falar U, eu vou falar I. Então, eu vou falar Ü. Ü. Fünf. Ü, tá? Então, é esse aqui. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. 10, 11, 12. 12 aqui tem a letrinha bonita também, que é o umlaut, né? E como é que eu faço o umlaut? A boca do U, do O, mas falo E, tá? Então vai ser boca redondinha do O, vou sair E. E. 12. E. 12, né? O L, atenção, tem som de L mesmo, L, aquele L de alto. As pessoas falam assim, as pessoas mais velhas às vezes falavam assim, né? Mas é o mesmo som, por exemplo, de Ludmilla. Quando você fala Ludmilla, o seu L não vai lá no céu da boca, tem que fazer esse mesmo L, tá? Então, 12. Então, esses são os números que a gente tem que saber. E depois, né, gente? Depois basta eu colocar o número, por exemplo, 13, né? Eu vou colocar o número 3 mais 10, né? 3 mais 10 dá o quê? 13, né? Então, 14, 15, né? Quais que são as exceções, gente? 16 é uma exceção, atenção. Então, se você tiver 16 anos, né? Você vai falar 16. Por que 16? Por que é uma exceção? Lembrou que o 6 lá em cima tinha um S, zex. Aqui eu perdi o S, né? Se eu perdi o S, já não é mais ex, é zech, zech. Esse CH aqui é igual ao CH do I, né? Aquele CH esquisito do alemão. E como é que eu faço ele, gente? Olha aqui, ó. A minha boca é aberta igual de bobo. Tá vendo? Veio rindo. Pode até colocar o dedo aqui, ó, na boca, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou soprar. Eu não vou fazer... Ai, até dói. Deixa eu tomar água aqui que doeu. Por isso que eu falo que dói falar alemão, que eu faço tudo errado, dói a garganta. Ó. Zé. É só ar que sai. Zechzen, né? Então,
18, tá? E aí depois eu vou ter o 17, também é uma exceção. Por quê? Porque perdeu o EN, não é sieben, é 17. Né? Depois eu vou ter o 18, 19, e aqui eu vou ter de novo mais uma exceção, que é o 20, tá? O 20, alguém sabe falar? Como é que fala, como é que fala, como é que fala? Pensem aí. Vai ser 20, por aqui pra cima, né? 20, né? Esse G aqui é igual ao do I, tá? G no final da palavra, depois de I, vai ter esse mesmo som. Então, 20, 20, tá? E aí, depois que eu tenho... Como é que eu falo as dezenas, né? As dezenas, gente, ó, vou começar do 40, tá? Pular o 30 mesmo. Então, o 40, como é que eu faço? Eu coloco o 4, fia, e eu vou colocar o final, sich, tá? Então, tudo vai ser assim, bem fácil, né? Então, 50, né? Como é que eu faço o meu 50? 5, que a gente aprendeu, mais sich, né? Então, deu 50. Muito, 50, né? Então, por que eu pulei o 30 aqui, gente? Porque o 30 é uma exceção. É uma exceção por quê? Ele é uma exceção porque ele vai ficar 30. Olha o S7. Muita gente faz essa prova aí, foi para a Alemanha, tá casado, né? Então eu tenho 30, tá na fase dos 30, como eu, né? Se você estiver na fase dos 30 como eu, não é 30, esse é um erro comunsíssimo, é 30, porque o S7, nessa letrinha aí, tem som sempre de S ou de 2S, vai ter sempre som de S. Então é 30, tá? Quais outras exceções a gente tem aí nas dezenas, né? De novo, danado do 60, né? Então, se você for um sessentão aí, uma sessentona, 60, ele também perdeu o S, né? O 10. O sieben, também, o 70 também vai ser a mesma coisa, vai ficar 70, tá? E o resto, 80, 90, 100, né? Ninguém vai ter mais de 100 anos, eu imagino. Pode ser que tenha, tomara que tenha. Mas então esses são os números, né? E aí como é que eu faço 36, 44, né, gente? Como que eu faço isso? Bem facinho. Mas tem que ter muita atenção, por quê? Primeiro eu uso as unidades. Então, se é 44, eu vou falar em alemão alguma coisa como 4 e 40, né? É assim mesmo, é esquisito mesmo. Fica 4, vou escrever tudo junto, tá? Und, que é o E, 40, né? 44. 44, tá bom? Então, é bem simples, mas é estranho, né? Então tem que treinar muito, tá? Quando a gente estiver preparando para a prova, treine bastante e principalmente treine a sua idade, né, gente? Não vai errar, como eu sempre falo, a coisa que você sabe que vai cair na prova, tá? Então, voltando lá em cima, né? Alter. Ich bin 32 Jahre alt, né? Essa é a segunda pergunta da prova. Vamos para a próxima? A próxima é Land. O que significa Land? País, né? Ou seja, eles querem saber de onde você vem, né? E aí você vai falar simplesmente Ich komme aus Brasilien. Talvez você venha de Portugal, tá aí vendo o vídeo. Ich komme aus Portugal, né? E se você quiser falar de outro jeito, tem jeito também. Você pode falar, por exemplo, Ich bin aus Brasilien. Mais uma possibilidade, né? Eu sou do Brasil. Tudo bem também, não tem problema nenhum, né? O que mais? Wohnort. O que é o Wohnort? Gente, Wohnort é onde você mora, né? Vem de wohnen. Se vocês virem aqui, ó, essa palavra wohn significa, vem do verbo wohnen, que significa morar, e Ort é Ort mesmo, é uma palavra que significa lugar, né? Então, Wohnort, onde é que você mora? Você vai falar simplesmente Ich wohne in... Não sei onde você mora. Eu vou colocar aqui São Paulo. Tá? Ó, atenção para as preposições, tá, gente? Por que eu tô passando isso aqui dessa maneira bem realmente mastigada? Decorem as estruturas, né? E não precisa saber as duas. Decora ou Ich heiße Ludmila Fonseca ou Ich bin Ludmila Fonseca. Escolhe uma. Essa questão vai cair só uma vez, não precisa ficar preocupada com isso.
Ich bin 32 Jahre alt. Decore que é com sein, não é com haben, né? Jahre, fale o E no final aqui, que é uma coisa que todo mundo come. Jahre alt, fale o L, alt. Ich komme aus Brasilien oder ich bin aus Brasilien. Atenção à preposição aus, né? A preposição de origem. Eu venho do Brasil. Às vezes a pessoa fala, ich komme in Brasilien. Eu venho no Brasil. Não faz sentido nenhum, né? Você tá querendo falar de onde você vem, qual que é a sua origem. Ich komme aus Brasilien, tá? E o Wohnort, ich wohne in São Paulo, significa eu moro em São Paulo, tá? Outro jeito de falar isso? Ich lebe in São Paulo, né? Opa, tô apanhando aqui. Ich lebe em São Paulo. Né? Eu vivo em São Paulo, né? Mesma coisa, tá? Não se preocupe com isso. Depois eu tenho Sprachen, né? Sprachen são as línguas, né? Quais línguas você fala, tá? Atenção pro verbo sprechen, tá? Sprache com A aqui, ó, né? Vai significar língua. Com Sprache, língua, sprechen, falar. Então, spreche, Deutsch, English, Italienisch, Spanisch, sei lá, e assim sucessivamente, né? Portugueses, claro, né? Como eu esqueci de portugueses? Portugueses, né? Deutsch, Italienisch, e assim sucessivamente, tá? Então, atenção, vou repetir aqui a questão da pronúncia, porque é uma questão importante, tá? CH. Então, vou colocar aqui como uma coisinha a mais aqui para vocês, né? Um presente. Sprache, CH. Depois... Opa! Aí, CH. Depois, de A, O e U, né? Só desses dois. Vai ter som de... Como agora, ó. Sprache, né? Esse re, ele é... né? Essa garganta raspando, tá? Então, Sprache, tá? Muito bem. E o CH... Nos outros contextos, vai ter, né? Vai ser como? Vai ter o mesmo som que ele tem no ich, né? Que é esse som que eu acabei de explicar ali, né? Com qual? Com sich, acho, né? Então, esse ich, boca aberta, o dente tem que estar aberto. Então, faça no espelho. Deixe seu dente abriu, né? Dá aquele sorrisinho de ich, tá? Por isso que aqui, ó, o CH não tá depois do A, então é Sprache, né? CH tá depois do E, então é Spreche, tá? Então, Sprachen, Spreche é português, Deutsch, English, né? Você pode falar aí com as línguas que você fala. Depois eu tenho Beruf, né? Ou seja, como é que você trabalha de quê, né? Trabalho. Aí você pode falar simplesmente, né? Ich bin, por exemplo, eu sou, no meu caso, Deutsch Lehrerin, né? Então aprenda o seu emprego antes de ir para a prova, né? A pessoa vai para a prova e não sabe nem falar o que ela trabalha, né? Então simplesmente bin Deutsch Lehrerin. Tá vendo? As estruturas mesmo sempre a mesma. Ich, verbo logo depois, né? E o que, né? Muitas vezes o verbo bin, né? Do ich bin Deutsch Lehrerin pode ser várias coisas, né? Se você procure um dicionário, tá? E saiba como se fala. Atenção, normalmente se você for mulher, né, termina em in, né? Então, por exemplo, vou fazer alguns exemplos aqui, tá? Então, der Mechaniker, né? Esse é o mecânico. Se você quiser falar a mecânica, ou seja, a mulher que trabalha de mecânica, né, é die Mechanikerin, né? Então, der Lehrer, né, que é o exemplo ali que sou eu, né, então que é o professor, né, se for mulher vai ser como die, vou pôr o IN no final, gente, isso mesmo, Lehrerin, né, então der, que mais, gente, profissão, tanta profissão na vida, e der Übersetzer, né,
o tradutor, né, vai ser die Übersetzerin. E assim por diante. Então, se você for mulher, provavelmente, né, vai ter o IN no final, né? Se você for uma pessoa, um dono de casa ou uma dona de casa, né, aí é diferente, tá? Então, der Hausmann é o dono de casa, né? E die Hausfrau é a dona de casa, tá bom? Então, vamos lá. Então, já fui pro Beruf, né? Muito bem. O que mais que vai faltar? Hobby, né? Hobby é uma pergunta também que vai ter demais, né? Vai sempre cair. Então, você tem que saber como você fala o seu hobby. Quais são as opções aqui para falar o hobby? Aqui a gente vai ter algumas opções interessantes e importantes, tá? O primeiro é usar o verbo mögen, que é gostar, né? Então, você vai falar ich mag, né? Eu gosto de. E aí você fala o que você gosta, né? Sei lá. Ich mag lesen, né? Eu gosto de ler. Ich mag lesen, ich mag Radfahren, né? De andar de bicicleta. Aí, gente, eu vou dar uma dica aqui, que é uma dica essencial. Não dificulte sua vida. Às vezes a pessoa quer falar assim, eu gosto de correr no escuro de costas. O aplicador da prova não quer saber a verdade. Essa é a dica mais preciosa que eu vou te dar. Ele quer saber se você sabe falar. Então, se o seu hobby é correr no escuro de costas, não, né? Não fale esse hobby. Fale um hobby que você sabe falar, né? Então, frase simples, lembre 2 hobbies, né? Ich mag lesen, Radfahren, Musik hören, acabou, né? Então, fale ali 2 hobbies que você sabe falar, tá? Primeiro jeito é falar isso, ich mag lesen und Radfahren. O segundo jeito, né? Você pode falar, e aqui é uma estrutura bem diferente do português, né? Que a gente não tem isso em português, é o seguinte, ich lese gern, né? Esse gern significa com prazer, né? Ou seja, alguma coisa que você faz com prazer. Só que, se a gente fosse traduzir isso aqui ao pé da letra, significa eu gosto de ler, tá? Porque a gente não tem essa estrutura em português. Então, o que significa? Lesen tá conjugado na primeira posição. Eu leio, né? Gerne significa com prazer. Então, ao pé da letra, eu leio com prazer. Mas esse é um jeito dos alemães falarem os hobbies dele, o que eles gostam de fazer. Então, você pode falar simplesmente ich lese gerne. O que mais? Ich fahre gerne Fahrrad, né? Eu gosto de andar de bicicleta. Como é que eu faço isso então? Eu conjugo o verbo normal, tá, gente? Normal, ich, né? A gente sabe para conjugar os verbos com isso tem um ezinho no final. Então, normal, meu ezinho no final e o gern, né? Depois do verbo, acompanhando o verbo, e o gerne não varia, não. Pode ser o gern, o gerne, mas ele não varia, né? Pode ser um ou outro, mas ele não varia. Ele vai ficar sempre assim, gern, ok? Então, essas são as perguntas que você vai falar. Então, é difícil? Não é, né, gente? Primeira questão aí, ich heiße Ludmila, ela vai falar, né? Você pode começar, né? Können Sie anfangen? Aí você vai responder, ja, gerne, né? Sim, com prazer. Ich heiße Ludmila Fonseca, ich bin 32 Jahre alt, ich komme aus Brasilien und ich wohne in São Paulo. Ich spreche Portugiesisch, Deutsch, Englisch, ich bin Deutschlehrerin und ich mag lesen und Radfahren, né? Aí, o que vai acontecer, gente? Você ficou aliviado, acabou a prova, acabou, né? Só que vai acontecer o seguinte, depois que você falar isso daí, a pessoa vai te fazer provavelmente 2 perguntinhas, 2 ou uma, né? Então, o aplicador vai te fazer 1 ou 2 perguntinhas, para saber se você entende perguntas básicas, né? E quais são essas perguntinhas? Atenção, né? A primeira pergunta que ela pode te perguntar provavelmente, aqui a gente tem até uma pequena lista, né? Mas eu vou fazer aqui a nossa. Ela pode te perguntar o seu Telefonnummer, tá? Então ela pode ser que te pergunte wie ist Ihre Telefonnummer oder was ist Ihre Telefonnummer, né? Können Sie bitte Ihre Telefonnummer sagen, né? Aí você vai falar seu número, decore seu número de telefone, né? Tem lá no formulário dela, então ela sabe seu número de telefone, não adianta falar, vou falar tudo errado, tá? Fale certo. E aí você coloca lá o seu número de telefone, número por número, não precisa ficar preocupado em falar 357 mil, não, né? Fala 3, 4, 8,
9, 9, 0, 7, né? Eu coloquei aqui qualquer número, não é o meu número, mas enfim, né? Então, uma das coisas que ela pode perguntar é o seu número de telefone. Outra coisa que ela pode perguntar é o seu Vorname ou o seu Nachname, né? O que é Vorname? For significa antes e o Nach significa depois. Então, Vorname é o primeiro nome, né? No meu caso, por exemplo, Ludmilla. E o Nachname é o último nome, tá? Então, o que ela pode perguntar, por exemplo, né? Buchstabieren Sie bitte Ihren Nachnamen, né? Então, por favor, buchstabieren, né? Que significa soletre o seu nome. E aí, nesse caso, né? Você, por favor, soletre o seu último nome, não soletre seu nome, soletre seu sobrenome, né? Então, atenção se ela falar Nachname ou Vorname, né? Então, soletre o seu nome. Aí você vai falar, por exemplo, se você não sabe soletrar, né? Veja aí, procure o alfabeto em alemão em algum site, né? Não é difícil. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tá? Então, procure aí também, na internet tem, né? Mas você tem que saber o alfabeto, porque tem muitas possibilidades de ela te pedir o seu Vorname ou o seu Nachname, né? Então, você vai falar lá, F, no meu caso, F, O, N, S, E, C, A, tá? Então, ela vai te fazer uma ou duas perguntinhas, assim, bem facinhas, não fique nervosa, entenda aí, não fique nervosa ou nervoso, né? Entenda aí, tenta entender essa palavra-chave, se é o seu número de telefone, se é o Vorname, se é o Nachname, né? Adresse, né? Por exemplo. Mas basicamente é isso, não vai ter nada para além disso, tá, gente? Então, essa é a questão 1 aí da prova de Sprechen. Como vocês viram, é bem tranquila, é bem fácil, é só se apresentar. E, mais do que isso, vai ser sempre essa questão. Então, treine se apresentar, né? Treine essas 6 ou 7 frasezinhas, ich heiße, ich komme aus, ich wohne in, e tá tudo dominado, tá bom? Então, gente, não se inscreva no canal, siga a gente no Insta e na próxima aula a gente volta com a questão 2 do Sprechen. Tschüss!